Médico deve fazer dancinha de Instagram e TikTok? Sim ou não? Se você é médico, está começando na rede social, muito provavelmente essa foi a sua grande objeção na hora de começar o seu Instagram profissional. Será que eu vou ter que fazer aquela dancinha? Será que eu vou ter que me ridicularizar? Eu não quero fazer isso, eu não quero me submeter a essas trends, essas hypes. Eu sou um profissional sério, eu não quero fazer isso, não quero ser visto assim. Se você já teve essa objeção, se você acha que deve fazer ou que não deve fazer, esse vídeo aqui é pra você. E fique até o final, que aqui a gente vai falar sobre alguns pontos. Por que você não deve fazer e por que você deve fazer. Quais foram os exemplos que deram muito certo, que conseguiram ter muito impacto, entregar uma mensagem de muito valor, e o que pode fazer exatamente o contrário, de repente até manchar a tua imagem. Para quem não me conhece, eu sou Rômulo Galvão. Na internet eu ajudo pessoas que procuram ajuda com marketing médico, sejam médicos ou profissionais de redes sociais que trabalham com essa área, esse ramo. E antes de continuar, já deixa o seu like e se inscreve nesse canal, porque toda semana a gente vai trazer conteúdo aqui de marketing médico para você atrair muito mais pacientes e ter mais autoridade na internet. Você já se pegou pensando, será que eu vou fazer dancinha na rede social? Será que isso vai atrair realmente paciente? Ou será que isso vai espantar o paciente? Essa é uma questão bem polêmica, né? Eu trabalho com vários médicos, eu sei que muitos deles eles até pedem para entrar nas trends, entrar nas hypes, enquanto que outros eles já rejeitam. E eu percebo que antes de começar a ativar o Instagram, muitos deles já vêm com essa objeção, com essa queixa, de falar, Romulo, eu não quero entrar nessa história de fazer dancinha, acho ridículo quem faz dancinha. Assim como quando alguém entra na hype, faz alguma trend, surfa em alguma onda do Instagram, né? Alguns colegas, eles criticam muito, isso acontece, né? Por isso que eu achei interessante, achei de grande relevância trazer aqui nesse vídeo esse questionamento e essa reflexão e alguns exemplos, justamente para te dizer que a resposta é um grande depende. É um depende, né? E eu vou trazer aqui alguns argumentos, né? Eu vou começar com 3 argumentos para você não fazer. Só que antes de começar, eu já quero te avisar que tem casos que deram muito certo. Eu trouxe aqui o caso do Dr. Jason Campbell. Ele é um anestesista dos Estados Unidos e ele ficou famoso no TikTok durante a pandemia, porque ele fazia as dancinhas para incentivar e motivar as equipes de linha de frente de saúde. Ele fazia isso e ele teve muito sucesso, ele viralizou, ele conseguiu tocar muita gente que estava na linha de frente, os colegas, né, da saúde, e conseguiu levar muita motivação e uma mensagem de um certo conforto. Então esse já foi um caso bem diferente, era na pandemia, e ele fazia dancinha, não era de TikTok não, ele era um cara que ele meio que sabia dançar, e fazia isso com os colegas e tal, e deu muito certo. Mas vamos lá, argumentos para você não fazer dancinha. Em primeiro lugar, não faça nenhuma trend, seja ela dancinha ou não, por uma questão de desgaste da credibilidade. Se não for bem planejado, se não tiver uma estratégia, vai parecer que você está sendo muito apelativo e que isso é uma tentativa desesperada por atenção. Isso pode fazer com que os pacientes eles te vejam de forma menos profissional e você vai acabar perdendo o paciente. Qual seria uma forma estratégica, então? Seria o caso, um cirurgião plástico, por exemplo, ele tem pacientes mulheres e aí de repente surge uma hype ou uma trend que conecta com aquele grupo de mulheres daquela certa idade, e aí sim valeria a pena ele surfar naquela hype. Agora, não vale a pena, por exemplo, se é um cirurgião plástico que atende homens, aí de repente, sei lá, lança o filme da Barbie e tem uma trend da Barbie, ele vai lá e surfa nessa hype. Ele não vai se conectar, ele vai se desgastar. Vai ser um desgaste de credibilidade, de imagem. Já a mesma coisa acontece, por exemplo, com a pediatria. De repente se surge uma grande hype, aí um filme no cinema, ou alguma coisa relacionada com a pediatria, e o pediatra ele surfa nessa hype, ele vai se conectar tanto com a criança quanto com os pais do paciente, da criança. Então sim, seria uma forma estratégica de você surfar na hype. Já ao contrário, se você não trabalha com esse público e você não, assim, surfar nessa hype pode ser uma coisa que
te faça pensar antes. Eu pensaria um pouquinho antes. Um segundo argumento para você não fazer é o desalinhamento com sua marca pessoal. Toda marca pessoal ela tem um tom de voz, ela tem valores de marca, ela tem uma missão específica de marca. E se você estiver desalinhado, se de repente o teu arquétipo é aquele arquétipo de marca mais sério, como por exemplo o governante, aquele arquétipo que busca mais poder, mais seriedade, né? Aquela pessoa mais conforme, talvez não faça nenhum sentido você fazer isso em nenhum momento, porque não tem alinhamento com a tua marca. Tem gente que já é mais sério, tem gente que já não se alinha com essa marca, com esse tipo de engajamento na rede social. Um terceiro argumento é se você acha que aquilo viola alguma questão ética ou moral. E a gente está falando aqui já em relação a regras, né? Seja ela relacionada à ética, ao conselho de classe, ou relacionada à rede social. Eu não sei se você sabe, mas a rede social ela tem muitas regras. Então, por exemplo, a questão da gordofobia, né? Então, se você trabalha com estética, então entenda que a rede social ela meio que ela entende que a estética ou a magreza, ela não é uma coisa para ser imposta, não existe um padrão para ser imposto. Então, se você vai fazer, por exemplo, uma trend que tem a ver com estética e você está supondo que aquele tipo de padrão ele é um padrão desejável, é um padrão que ele é que as pessoas querem, eu não faria também. E isso serve para trend, serve para qualquer post. Então, na rede social, quando você vai falar sobre padrões de beleza, você vai falar sobre uma queixa comum do paciente, por exemplo, o paciente que tem gordurinha localizada na barriga, ela vai fazer uma dieta. Então você não pode dizer, por exemplo, você tem que emagrecer, ou você tem que fazer isso para emagrecer. Normalmente a gente usa as expressões como se você se incomoda, existe solução para você que se incomoda com isso. Ou a gente pode também contar histórias, contar fatos. Ó, fulana de tal se incomodava com isso, ela tinha tal reação, tal emoção, ela se sentia mal, e a solução foi essa. Essa foi a indicação, ela teve sucesso. Então, storytelling é bom. Mas fazer qualquer tipo de postagem, seja ela trend ou dancinha, que tente impor um padrão, isso aí é uma coisa que infringe os termos de uso da política da comunidade, do Instagram, YouTube, TikTok em geral. Você vai ter um probleminha aí. Provavelmente você vai ter esse post bloqueado, ou você não vai conseguir rodar ele no tráfego, ou você pode cair no shadow ban, que é você não aparecer na aba explorar para ninguém vai conseguir te encontrar. Ou ainda você pode cair num conselho de classe, né? Alguém pode te denunciar. Vamos lá para o próximo. Argumentos a favor, né? Por que vai fazer? Por que fazer? Em muitos casos, assim, muita gente que vem ativar a marca comigo aqui no estúdio, a gente faz, no começo, uma campanha de ativação para humanizar a pessoa do médico, né? Geralmente a gente faz com storytelling. Só que nesse caso de você fazer uma dancinha, você fazer uma trend, você usar um assunto que está na hype, ele pode também ajudar a humanizar a marca, seja ele dancinha ou não. Um exemplo, vez por outra tá rolando o Big Brother, e aí a gente usa essas hypes do Big Brother, quando vai sair, para fazer algum tipo de postagem que se conecta, porque o Brasil inteiro ele se conecta com o Big Brother, então é um programa de DTV de consumo de massa, e aí você consegue se conectar com a massa, né? Outros casos também de conexão com a massa é interagir com filmes, com notícias. Teve caso aí do Elon Musk, que fez aqueles comentários com o Alexandre de Moraes, e a gente fez muito isso também. A gente comentava como se fosse o Elon Musk falando do médico, fazendo algumas censuras ao médico, entendeu? Tipo assim, ó, fulaninha tá fazendo muita gente feliz com cirurgia plástica, a gente precisa bloquear isso. Então, era como se fosse uma forma de interagir. Tem que ter cuidado, né? Porque às vezes as pessoas elas não entendem o viés, a gente não está querendo usar nenhum viés político. Eu não recomendo você fazer isso, né? É uma questão de decisão, de posicionamento, mas no caso das trends eu acho que não é um momento ideal, mas é uma coisa que funciona muito, gera muito engajamento e ele consegue alargar a boca do funil do conteúdo, e aí quanto maior essa boca desse funil, mais você consegue ter fechamento de consumidor final, porque você vai ter mais gente vendo aqueles posts que realmente interessam, que são aqueles posts educativos. Segundo ponto é engajamento com as novas gerações. Se a intenção do profissional
trazer engajamento com a nova geração, se você tem um público ali, um público-alvo de faixa etária, que ele é mais novo, que ele está mais antenado nessas hypes, então talvez seja interessante você sim interagir com algumas tendências aí. E por último, quando você tem um propósito de mensagem para entregar. Isso aqui é o jeito mais lindo que eu acho que você vai conseguir usar qualquer tipo de post, seja ele trend ou não, é quando você tem um propósito de marca, quando você tem uma mensagem para entregar. Isso aqui é quando realmente é um sim bem grande para você fazer qualquer tipo de post, trend, vídeo, dancinha, vale tudo, porque existe propósito, existe estratégia, existe uma entrega aqui. Aí eu trouxe esse caso, né, do Jason Campbell, que é o anestesista, que ele fazia dancinha durante a pandemia, ele ficou famoso, e ele fazia isso para motivar quem estava na linha de frente. Trouxe também um exemplo da doutora Leslie, que ela faz muitas trends, muitos vídeos até hoje, e ela usa isso de forma muito brilhante e genial para se conectar com a audiência dela. E tem também o Dr. Mike. É bacana que ele consegue interagir com aqueles vídeos da série Grey's Anatomy, ele consegue interagir com produtos que são comuns, por exemplo, o Tic-Tac, ele consegue McDonald's, Starbucks, ele vai interagindo com marcas que são do dia a dia, da audiência e do paciente, e ele consegue entregar essa mensagem de conscientização, de hábitos saudáveis, e enfim, ele consegue se conectar. Não é à toa que ele tem tanto seguidor nas redes sociais, né? E agora, doutor? Agora você vai responder aqui. Deve fazer ou não deve fazer a dancinha? Será que combina com seu perfil de marca? Será que combina com a tua audiência? Será que combina com o teu propósito, a mensagem que você vai entregar? Você é o cara mais tradicional, mais convencional? Deixa aqui seu comentário e aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal, manda para alguém que tá na dúvida, que tá pensando aqui, ou alguém que quer fazer, mas fica ali no meio termo, será que eu faço ou não? Será que eu vou soar ridículo? Será que eu vou parecer ridícula para os colegas, né? E é isso, espero que você tenha gostado. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.